Bem-vindo ao vídeo sobre espelho convexo. Se a superfície curva de vidro for prateada do lado côncavo, temos um espelho que reflete do lado convexo, ou seja, temos um espelho convexo como este aqui da figura. Olha. Superfície prateada é superfície côncava. É superfície que reflete, superfície convexa, esta daqui. Se um raio de paralelo ao eixo principal, qualquer um, vamos pegar esse aqui como exemplo, ó, incidir sobre um espelho convexo, ele é refletindo, afastando-se do eixo principal. O eixo principal é esta linha tracejada aqui. Exceto se o raio que incidir sobre o espelho estiver se movendo ao longo do eixo principal. Mas, fora este caso, qualquer outro caso, o outro raio aqui, por exemplo, um raio que partir daqui, paralelo ao eixo principal, ele será refletido afastando-se do eixo principal. Imagine a continuação do raio refletido através da superfície para a região que fica atrás do espelho. Esta região aqui onde eu tenho a linha tracejada aqui, olha. O prolongamento do raio refletido irá cruzar o eixo principal no foco que fica atrás do espelho, aqui. Todos os raios que incidem paralelamente ao eixo principal vão ser refletidos e os seus prolongamentos vão cruzar o eixo principal neste ponto, que é o foco. Foco virtual, portanto a distância focal é negativa. E aqui a distância da imagem ao espelho também é negativa. Pegando esta fórmula aqui que já usamos para o espelho côncavo, 1 sobre P mais 1 sobre Q igual a 1 sobre F. Neste caso, colocando aqui o sinal negativo explícito, pois aqui a imagem é virtual, menos 1 sobre Q, Q agora passa a ser um número positivo, o sinal está explícito, e aqui também 1 sobre F, F é a distância focal, agora passa a ser um número positivo, pois o sinal está explícito. Isolando 1 sobre P, temos 1 sobre P igual a 1 sobre Q menos 1 sobre F. Como a distância P do objeto ou fonte ao espelho é sempre positiva, aqui, ó, esta distância é sempre positiva, pois é a distância da fonte ou objeto ao espelho, que está sempre na frente do espelho. 1 sobre P é maior que zero. Olha, se aqui é maior que zero do lado esquerdo, o lado direito também tem que ser maior que zero, pois temos uma igualdade aqui. Portanto, 1 sobre Q menos 1 sobre F é maior que zero. Isso significa que 1 sobre Q é maior que 1 sobre F, ou seja, Q é menor que F. Conclusão: em um espelho convexo, a imagem se forma ao longo do eixo principal entre o foco e o espelho. A imagem se forma nesta região, entre o foco e o espelho. Agora vamos considerar também um espelho côncavo, que está aqui indicado. E se SI é o tamanho da imagem, aqui está a imagem para o espelho convexo, e aqui está a imagem, neste caso especial aqui, é do espelho côncavo. Coloquei o espelho côncavo aqui também, porque a análise que eu vou fazer aqui serve para os dois tipos de espelho. Aliás, para qualquer espelho, inclusive o espelho plano. Então, SI é o tamanho da imagem e S0 é o tamanho do objeto ou fonte. Aqui está o objeto ou fonte, aqui está o objeto ou fonte. A razão, tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto ou fonte é igual à distância focal, a distância da imagem ao espelho, Q, sobre a distância do objeto ao espelho, P. Esta razão é chamada de ampliação ou redução e chamamos normalmente de M, que é Q sobre P. Considerando apenas os módulos de Q e P, isto é, pegando só o valor positivo, se Q for negativo, coloque-se simplesmente um Q, o valor positivo. Para M menor que 1, temos uma redução. Neste caso, o tamanho da imagem é menor que o tamanho do objeto. E para M maior que 1, temos uma ampliação. O tamanho da imagem é
maior que o tamanho do objeto. Aqui o tamanho da imagem é menor que o tamanho do objeto e aqui o tamanho da imagem é maior que o tamanho do objeto. E se eu não considerar aqui em módulo, caso m seja negativo, a imagem é virtual. Por exemplo, para o espelho plano, a distância da imagem ao espelho é igual a menos a distância do objeto ou fonte ao espelho, Q é igual a menos P. E neste caso, substituindo aqui, concluímos que M é igual a menos 1. Isto significa que no espelho plano, a imagem é sempre virtual e tem o mesmo tamanho que o objeto ou fonte.